Galera, finalmente ficou pronto o meu workshop, na verdade 2 workshops. Depois de muito tempo, muitas horas investidas aí na pré-produção, na produção, gravando, editando, fazendo voz em off, acertando detalhes, finalmente ficou pronto e eu vou fazer um super lançamento na Black Friday. São 2 workshops completos, né? Um de desenho e outro de tatuagem. Vai ser um conteúdo dedicado aí para nível iniciante e até intermediário, ou seja, para você que tá com vontade, que tem vontade de começar a tatuar, que já tá no início ou que já tatua há algum tempo e tá querendo se aperfeiçoar um pouco mais. E nele eu vou mostrar passo a passo todo o meu processo. No workshop de tatuagem autoral, eu mostro toda a execução de uma peça, de um trabalho que eu fiz especialmente para esse workshop. E eu comento todo o processo passo a passo em tempo real. O de desenho, da mesma forma, eu apresento todo o meu processo criativo, documentado, explicado, todos os raciocínios, os porquês das minhas decisões na hora de criar os desenhos, as minhas referências e o desenho sendo feito também em tempo real, comentado passo a passo. São quase 8 horas de conteúdo em tempo real na íntegra, com pouquíssimos cortes, separados em capítulos por assuntos, desde a introdução, desenvolvimento de cada tema. Eu mostro todos os meus macetinhos, dou várias dicas, então tá bem rico o conteúdo. Eu tentei deixar ele bem completo, deu bastante trabalho para produzir. E você comprando, né, adquirindo, você vai ter acesso vitalício à plataforma, que é uma plataforma super conceituada de cursos online, a Hotmart. Você vai poder acessar a qualquer hora, de onde você estiver, do celular, do computador, para reassistir quantas vezes forem necessárias para você poder estudar, treinar e não perder nem um pouquinho da experiência que está sendo passada ali. Se você se interessou, então se liga na promoção. O valor original do workshop de tatuagem é R$ 699 e o de desenho é R$ 299. Somente no dia 29 de novembro, que é Black Friday, você vai comprar um e levar outro de graça. No total vão ser 70% de desconto no valor original. Você vai poder comprar os 2 por R$ 299. Essa é uma oferta limitada que vai ser só para os 100 primeiros que fizerem a compra. Então você tem que correr para você ser um dos 100 primeiros e garantir essa super oferta aí que eu tô dando como um presente para celebrar aí o lançamento. Então corre lá, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo e aí você vai entrar no grupo VIP de WhatsApp para receber o acesso a essa oferta no dia do lançamento, primeiro que todo mundo. Horas antes de eu postar a oferta aqui na internet, eu vou mandar primeiro para quem estiver no grupo de WhatsApp. Só os 100 primeiros vão conseguir 70% de desconto. Então vai lá, cara, clica no link que tá na descrição do vídeo e adquire o seu. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse projeto ele começou num freehand, né? Você tá vendo aí na tela o desenho que eu fiz de canetas marcadoras no braço da Letícia para poder experimentar a disposição dos elementos que a gente queria colocar. Essa é a melhor abordagem que tem para pelo menos começar a esboçar um projeto de fechamento, porque assim eu consigo estudar o comportamento tridimensional desses elementos, diferente de começar a desenhar, né, no plano e depois tentar adivinhar como ele vai encaixar na pele. É muito mais fácil já mapear. Então o que eu fiz é justamente um mapa desse modelo em 3 dimensões, né? Eu passei um papel contact transparente em volta do braço dela, onde eu tinha desenhado com a caneta, e fiz um molde, né? Desenhei por cima do papel contact, ele já puxa um pouco da tinta com a cola mesmo, e aí a partir desse molde que você está vendo aí, né, planificado na tela, eu vou desenhar por cima. Na verdade, antes de desenhar, você está vendo aí que eu estou montando um modelo tridimensional de referência. Eu usei um aplicativo que tem tanto modelo de mãos quanto de rostos, né, masculino, feminino, diferentes posições, que é o Handy. Eu já falei dele aqui em alguns vídeos. É um aplicativo que permite você criar modelos já anatômicos e projetar luzes sobre ele para achar a luz e a sombra que você quer projetar, e aí escolher o ângulo completamente 3D, né? A partir desse projeto que eu montei lá, eu escolhi o ângulo que era mais interessante, que tivesse a ver com o desenho que eu fiz, e
E a mão, além de ter escolhido a pose que eu queria, eu customizei ali. Você viu que eu mexi nos dedos e tudo mais para botar exatamente a pose também que eu queria para a mão. E a partir, né, dessa base tridimensional, eu comecei a desenhar. Eu optei por isso porque esse era um projeto que estava tão intrínseco à anatomia, por eu ter desenhado por cima, né, por ser um projeto que dá tanta volta assim no braço, que não fica só localizado numa área só. Então a posição era muito relevante para mim, era muito específica a posição que eu queria. E aí por isso eu não quis pegar fotos de modelos, por exemplo, que já tinham posições pré-definidas. Eu precisei construir exatamente o ângulo que eu queria, exatamente a luz que eu queria, para esse ser realmente um projeto que fizesse jus, né, à complexidade de um portfólio de fechamento e ter controle sobre todos esses fatores. Então você viu ali o tanto de volta que eu dei para chegar na mão, da forma que eu queria, né? Peguei o próprio modelo 3D, recortei ele, mudei ângulo, botei dedos em outra posição, fui e voltei até achar exatamente o que eu queria. E aí eu tenho agora uma estrutura base para trabalhar. O ângulo do rosto, o volume, né, mapeado ali, principal do rosto, através do mapa de sombras que eu projetei lá naquele programa 3D, que fez com que eu tivesse o rosto exatamente da maneira que eu quisesse, no volume, no ângulo da luz, e a mão com aqueles dedos estilizados ali, aquelas pontas meio que de unha que eu queria, né, trabalhar. A partir daí, né, eu comecei a trabalhar nesse busto, e a ideia no braço dela, né, ela tinha uma tatuagem abaixo, no antebraço, e algumas flores, né, que eu fiz e tal. E a ideia era integrar, era fazer um braço que parecesse uma peça única. A gente ainda vai fazer outras coisas nele, emendar, e a gente não queria que ficasse duas coisas, né, flutuando assim, soltas, uma do lado da outra. Então o que eu fiz? Essa mão da personagem que tá saindo ali, né, da parte de baixo, ela vai vir por baixo das flores que eu tenho, que ela tem, né, tatuado por mim. Então não vai ter uma emenda clara, vai ser como se fosse uma coisa virando outra, né, evoluindo através da anatomia dela, assim como outras que a gente já fez e tá fazendo, que também emendam nessa, e todas continuam, né, dando essa ideia de continuidade, de sequência mesmo. Aí a partir de agora eu tô estudando uma série de abordagens, de elementos, para customizar ela, deixar ela com as características, né? Você vê que ali no mapa, no fundo, tem aquele emaranhado de cobras, que é mais ou menos como eu pretendia distribuir ali no braço dela. Mas o mais importante, isso me diz aonde que tem que estar, né, mais ou menos as áreas de cada elemento, onde tem uma, sei lá, no ombro, que acabou ficando uma cobrinha caída para baixo, mais ou menos naquela altura do rosto. E aí eu comecei, ó, você tá vendo que eu tô fazendo umas pinturas flat, meio com transparência para conseguir ver o desenho atrás e tal, meio que estudando a silhueta de cada uma das cobras. Essa foi uma abordagem que eu tive para, em vez de fazer as linhas, né, que ia dar muito mais trabalho, eu só fazer os formatos, né, os formatos cilíndricos, eu estudar o comportamento de cada voltinha desse emaranhado ali de cobras, de forma a parecer um cabelo e tá em volta, caindo pelo corpo, enrolado na mão, da forma que eu pretendia. Você vê que o mapa que tá ali no fundo do papel contact que eu desenhei ao redor ali do braço dela, ele serve de guia para eu mais ou menos encaixar as estruturas perto das áreas que eu mapeei, porque aí eu vou saber que esse rosto, se eu desenhar em cima nessa posição, quando eu transpor de volta pro braço dela, ao redor, no formato cilíndrico, ele vai bater mais ou menos no formato e no lugar que eu tinha desenhado de caneta ali, entendeu? Então a gente parte da pele, eu jogo aqui para fazer o projeto, depois eu retorno para a pele no mesmo formato, só que o desenho finalizado, lapidado e tudo mais. Isso é importante, principalmente quando você tem um encaixe que é para fazer, aí você mede, né, o todo, você vê o que está em volta e você sabe exatamente o formato daquilo que tem que encaixar. Então agora sim que eu já meio que tinha a estrutura das cobras definidas ali, né, através das silhuetas que eu esbocei, você vê que eu tô começando a esboçar as cobras. E a cobra, ela tem uma particularidade, na verdade tem uma questão, né, que todos os animais que a gente tatua, eles têm particularidades muito específicas de anatomia, que a gente acaba tendo que estudar cada um deles, né, esses comportamentos ao longo, né, dos trabalhos que a gente faz. Então quanto mais você desenha o mesmo animal, você mais vai ficando familiarizado com as soluções, as maneiras de interpretar para transpor as particularidades de cada uma dessas anatomias. E a cobra, ela tem algumas questões, tipo a maneira como ela se dobra, por exemplo, né, não é uma curva tão redondinha, ela faz umas dobras que às vezes são S's meio quadrados, assim, né, que tem uma volta um pouco mais angulada, ela faz tipo
né, uns ângulos curvados, assim, e eu tentei captar um pouco disso, e é engraçado como esse projeto me fez prestar atenção nisso, né? A barriga da cobra, por exemplo, ela não é totalmente redondinha, ela não é, a cobra como um todo, ela não é cilíndrica, ela é meio chata. Então a barriga, por exemplo, que na tatuagem é muito representada com algumas listras, né, que vocês vão ver eu fazendo posteriormente, ela não fica totalmente arredondada, ela tem uma certa ela é meio flat, assim, e aí quando a cobra torce em si mesma, ela não pode parecer, né, uma coisinha tão arredondadinha. Você tem que deixar a entender que ela tá se retorcendo mais, que tem essa barriga chata e a parte de cima chata. E aí isso é um desafio bem interessante de fazer. Você vê que eu marquei mais ou menos as linhas de onde seriam as barrigas, para tentar começar a estudar esse comportamento. Mas eu ainda vou mexer muito. Nesse momento agora, eu tô fazendo o mapa de sombras principal. Você vê que eu fiz primeiro do rosto ali e da mão, e agora eu tô fazendo das cobras para enfatizar mais ou menos o que é volume, o que é luz e tudo mais. Esse estudo inicial eu fiz de lápis, que é uma ferramenta, né, do Sketchbook Pro que simula o lápis, no caso, e isso é para poder fazer mais rápido mesmo, para poder finalizar de uma forma muito mais improvisada, muito mais rápida, para passar um concept, para ter uma ideia da estrutura geral, da composição, dos detalhes, do mapa de luzes e sombras. Esse projeto eu optei em fazer ele todo em preto e cinza primeiro, para só depois colorir. Isso foi uma escolha de processo mesmo, para eu resolver bem as luzes. Eu queria que as luzes dele tivessem muito bem resolvidas antes de eu entrar com a cor. Por isso, né, que eu fiz essa brincadeira de fazer ele todo em preto e cinza. Isso é uma maneira diferente de abordar, que é igualmente válido, em vez de você já começar colorindo ou fazendo as sombras. A diferença nesse projeto é que eu não fiz as sombras base como se fosse a sombra que vai entrar a cor por cima. Esse sombreado, ele é um sombreado de estudo de valores final. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu transformar em cor, eu não vou sobrepor a cor por cima, e sim pegar os tons médios e achar cores equivalentes nesses tons médios. Isso porque na maioria dos desenhos, né, que eu faço para tatuagem, eu já tenho a cor meio que na cabeça, já sei mais ou menos a paleta que eu quero, e aí o que eu faço? Eu faço aquela base de sombra dura só onde vai ser a sombra da tatu, e por cima eu jogo direto o tom da cor que eu vou usar. Mas nesse projeto não, e aí como eu fiz todo mais volumétrico, mais preto e cinza, tudo mais rebuscado, ela fica até parecendo uma estátua mesmo, ou um projeto em preto e cinza. E aí a partir daí sim, quando chegar na hora, eu vou começar a jogar as cores e fazer uma série de estudos até chegar na versão final. Vocês vão ver mais pra frente no vídeo. Agora eu tô lapidando, né? Então eu vou gastar bastante tempo lapidando, porque é uma quantidade de detalhes muito grande. Então você vai ver ali cada cobrinha, né? Eu vou voltar ali e pegar no meu rascunho, estudar o formato do rosto, o ângulo que ela vai estar, a expressão, né? Algumas mais detalhadas que outras, né? Em volta, essas ali, a maioria com a cabecinha ponta de seta, umas mais para trás, outras mais para frente, e umas em destaque, tipo essa que tá ali, né? Acima da orelha dela, que tá meio que em primeiro plano, mais pra frente em relação às outras. Eu fiz também um outline para destacar ela, que posteriormente vai ter até um outro recurso que eu vou usar para destacar, mas desde aí já tinha essa ideia dela se destacar do fundo, isso para não ficar tão embolado como as outras e ficar mais explicado que tem uma aí que tá mais na frente, que tá mais protuberante. É o mesmo recurso que eu usei na mão, né, que tá na frente do rosto dela, e isso caracteriza, né, já um outro plano. Por isso eu fiz esse recorte ali para explicar também os dedos e não ficar embolado junto com o que está no fundo. E aí assim eu consigo trabalhar com mais elementos ocupando o mesmo espaço sem brigar tanto entre si, dando uma hierarquia visual e me permitindo criar uma imagem mais rica, com mais profundidade, mais elaborada, que é o que eu busco, né? Cada vez trabalhar mais em acabamento e profundidade. E aí você vê que agora eu já estou numa parte mais específica do rosto dela ali, né? Dando as características do olho. Eu fiz uma sombra escura dentro da parte branca do olho e eu curti muito essa brincadeira porque dá uma impressão de uma criatura fantástica, né? Como tal. Eu experimentei essas escamas também, você vê que botei, né, na pele dela como se fosse uma coisa meio reptiliana e para parecer, né, mais uma cobra e tal.
E aí depois comecei a distribuir manchas ao redor dos corpos das cobras, como se fosse uma textura mesmo, né? Cobras têm padrões manchados e tal, e essa minha ideia era fazer através dessas manchas. E aí agora sim começa o estudo de cor, como eu sempre faço, chapando com uma cor só, uma grande área que vai conter, né, vários elementos daquela mesma cor. Então eu preenchi todas as cobras de um verde só, e agora estou preenchendo toda a pele de outro verde, e por último o colar de um amarelo. A partir daí eu consigo ir em cada uma dessas áreas de cor, travar a transparência, né, travar a opacidade de uma forma, não é nem a opacidade, né, a transparência dos pixels na hora de pintar. De forma que o que acontece? Quando eu pinto, ela não vaza para fora da área dessa cor, e isso me permite fazer estudos, sombras, volumes e tudo mais, sem ter que borrar, sem ter que ficar corrigindo, sem passar por cima do que está em volta, respeitando o limite, né, daquela área ali que eu já mapeei. Então agora eu vou assim em cada área dando, né, esse estudo principal, não, primeiro ali, né, primeiro estudo que ainda vai ser muito mexido. A primeira coisa que eu tô fazendo, né, além de dar os tons de cada cor, ali, fazendo os brilhos e tudo mais, trabalhar na pele, jogando muito roxo, muito lilás nas sombras. Não só porque eu queria dar uma atmosfera ali, você vê que eu tô estudando algumas cores para maquiagem, e a cor que eu vou acabar ficando é uma meio magenta no fim das contas, mas principalmente por uma questão que eu já falei aqui, que é fazer a sombra, que fica normalmente acinzentado quando a gente faz com a base de cinza, de preto, né, puro, que fica acinzentado, pegar essa sombra e tirar esse acinzentado dando uma tonalizada. No caso eu opto geralmente pelo lilás, porque ela serve como cor complementar à cor de pele, que em geral é um tom meio amarelado ali. Então o arroxeado, ele vem uma cor fria para compensar e fazer uma quebra desse tom quente que seria da pele, e dá um charme, né? Uma brincadeira interessante de fazer. Tem outras abordagens, mas essa é uma paleta que eu adotei e funciona muito. E o tom dessa personagem, né, no caso da Medusa, eu ainda fiz uma pele mais acinzentada, com menos rosada, menos saturada, para dar uma ideia meio de criatura também. E ela tem esse lance de transformar as pessoas em estátua, então eu queria deixar uma pele menos corada e tal. E então eu escolhi um tom de pele já assim também mais rebaixado. Agora que o concept estava definido, assim, eu meio que já tinha todos os detalhes minimamente estruturados, eu comecei a traçar as linhas finais, ou seja, passar a limpo fazendo a arte final desse projeto. Toda a estrutura dele já está mapeada ali, e aí o que eu faço? Eu rebaixo, né, mesclei todas as camadas e tal, transformei numa imagem, botei uma opacidade mais clarinha nela, deixei ela transparente, e venho por cima em outros layers fazendo essa linha final, já simulando inclusive a variação de espessura da linha da tatuagem. Mas no caso, no primeiro, eu traço tudo numa linha fininha, porque é um layer que vai servir de stencil para mim. Eu mando para impressora de decalque só o layer com só as linhas, por isso eu faço numa camada separada, e daí já vira o meu stencil. Não tem que ter um trabalho dobrado de traçar isso tudo de novo por cima. Então tem esse cuidado, e você vê que eu tô fazendo ali linhas escuras e linhas mais clarinhas, mais cinzas ali, que são as linhas de marcação das minhas sombras, que eu vou usar com o sume claro e não com preto, para fazer um efeito estético, né, que demarca essas áreas, realça e simplifica a geografia do rosto através desses grandes volumes ali marcados com sume, que é uma característica estética, estilística do neotradicional, e enfim, de onde eu me inspiro para fazer esse tipo de traço. Essas linhas que estão, né, mais clarinhas, elas não estão no mesmo layer das linhas de preto, elas são um outro layer que eu estou traçando de preto também, só que com uma transparência, tá só 30% de opacidade. Isso me permite fazer com que eu faça na arte final o efeito da linha, né, sobre o rosto e tal, de como vai ficar na pele o sume, que fica acinzentadinho, para poder apresentar e tal. Mas na hora de gerar o arquivo de stencil, eu boto a opacidade no total e imprimo tudo em preto, porque vai pro meu mapa de stencil ali, vai pra minha impressora de decalque. Então eu boto em layers separados, mas na hora do stencil eu exporto tudo junto.
E aí, na hora de passar limpo, você vê que até nas próprias cobras eu tô mapeando mais ou menos esses volumes, tentando estudar e entender como é que vai ser a estrutura ali de cada uma delas, para poder, pelo menos, entender o comportamento, né? A cabeça delas tem uma ponta, meio como uma ponta de seta, assim. Então eu tentei decifrar esse ângulo de acordo com para cada cobra, né? De acordo com o fato de cada um estar olhando para um lado. E então era um montão de posições para estudar. Agora eu tô entrando com as linhas mais grossas para simular o bold. E eu sempre tento fazer de uma forma que pareça muito próximo da espessura das linhas que eu pretendo usar, que são escolhidas de acordo com o tamanho do projeto, né? E também com a natureza dele, com a minha interpretação artística. Mas, de qualquer forma, eu já tento simular. Então eu sabia que eu ia, na pele dela, fazer uma linha de 14 para esse bold. E por isso eu comecei já com essa linha grossa que parece a espessura da minha 14, né, usada na pele ali. Agora eu tô estudando, né, ainda esse rosto dessa cobra. Você vê que eu tô apagando e refazendo, que é uma que eu não tava ainda muito satisfeito com a anatomia, né, eu tava achando que não tava muito bem resolvida. Eu tava estudando ainda o ângulo das cobras para entender como elas se comportam e tudo mais. Então, ao mesmo tempo eu joguei aquele amarelo ali, não só no fundo, né, mas você viu que atrás daquela cobra que estava em cima, e agora, né, no outline dessas garras, para dar aquele mesmo efeito que eu expliquei lá, que eu fiz inicialmente com outline. Nesse caso eu rebusquei, né, em vez de usar só aquele outline branco, eu usei um outline amarelo, e no caso da cobra ainda fiz um fade para dar, né, uma atmosfera ali, destacar mais ainda do que se fosse só um outline branco ou amarelo. E agora eu tô polindo a minha pintura, porque o que acontece? Eu tinha feito, né, lembra aquela estrutura de lápis, né, das sombras e de luzes, então tinha uma textura, tava bem meio borrada ali e tal. E depois eu joguei a cor por cima com transparência e tal, mas continuou, né, com a textura do lápis. E aí o que eu faço agora que eu tenho as linhas numa camada de cima, as linhas finais, eu venho com uma ferramenta que é tipo um limpa-tipos, e ele vai borrando, deixando mais esfumaçado e mais polido, mais uniforme, tirando a textura. E também eu uso o auxílio de alguns pincéis com a cor do que já tá no fundo ali, mapeado por mim, só dando uma passagem mais suave, né? Tipo pincel sintético de óleo no Sketchbook Pro, e o pincel sintético de acrílico, que eu uso bastante também. Esses dois têm características parecidas, mas um pouquinho diferentes. Eu uso para situações, e, enfim, uso de forma complementar, as pontas deles são diferentes e tudo mais. E aí você vê que, né, ao ficar mais polido, eu trabalho melhor as cores, os brilhos, jogo mais alguns amarelos ali, e já tá muito próximo do que vai ser a primeira versão desse desenho. Foi a versão que eu apresentei pra Letícia pro projeto, e ela curtiu, ela aprovou toda a estrutura de primeira, mas ela me pediu para mudar posteriormente ali o cabelo da personagem, porque ela queria que ele fosse mais coloridão. Ela queria integrar mais com as cores dos outros projetos dela, que a gente fez mais furta-cor, assim, né? A gente fez bem mais uma variedade maior de tons. Então eu acabei dando uma pirada maior, você vai ver mais na frente, voltando, né, nesse desenho e fazendo ele coloridão, achando uma paleta de cores aí que explorasse bem esse efeito de furta-cor. Então agora eu já estou numa primeira rodada de alterações. A gente foi lapidando até chegar numa versão final que fosse mais interessante, que tivesse mais bem resolvido e que atendesse algumas necessidades específicas que ela colocou. Então aí eu estou passando a limpo as cobras, refazendo alguns formatos aí para estudar. Agora sim, finalmente, as escamas da barriga, né? Já que até então elas estavam flat, elas estavam sem as escamas, e eu tinha feito só para estudar todo o movimento dela. Eu só quis começar a fazer as escamas da barriga uma vez que eu já tivesse mais seguro sobre as torções dela, sobre as posições, sobre a composição de modo geral. Então, fazendo aí para estudar, a grande diferença é aquilo que eu falei. Enquanto eu tinha uma parada mais cilíndrica, agora eu tenho que transformar em algo mais flat, dá a impressão que era um pouquinho mais reta, né? Então as dobras são menos curvas, são mais retinhas e tudo mais. E começando a colorir da mesma forma que na estrutura passada, né? Criando uma área flat, uma área de cor chapada única,
que eu vou depois travar a opacidade ali e poder acrescentar as sombras, acrescentar os volumes da forma que for mais interessante ali pra mim. Agora eu já tô jogando as luzezinhas, né? E isso já dá um volume muito grande, já mostra como que é o comportamento dessas escamas, né? Já mostra a incidência de luz, que dá uma ideia de protuberância nelas, né? Uma ideia de saltar umas sobre as outras e acompanhando ali o formato da anatomia ao redor. As cobras são a última coisa que eu fui limpar, fazer, deixar bem flat ali para fazer essa primeira versão final. Elas ainda estavam ali na textura de lápis, e ao fazer isso, né, eu deixei ela com um aspecto já um pouco mais plástico, mais polido, assim, parecendo um pouco mais liso. E essa foi a abordagem que a gente acabou escolhendo, em vez de desenhar as escamas individuais de cada cobra, porque achei que ia ficar muito detalhe, muito poluído, e não ia dar pra ver muito de longe, assim. A ideia era que ela fosse bem cheguei, mas bem relativamente simples pelo tamanho, trabalhado principalmente nas cores, já que, por exemplo, a própria pele da personagem já teria texturas, né? Já teria as escamas. Já a cobra, que é bem menor do que a personagem, a gente achou que não valia texturizar de uma forma tão definida assim. Voltando em algumas áreas ali para reacertar algumas curvas, algumas dobras, você vai ver que eu voltei muito nessa parte aí, porque como era um animal que eu não tinha costume de desenhar, eu fiz questão de estudar bastante, e também porque como era um projeto grande, ambicioso, de fechamento, a gente tinha que achar a melhor solução para cada parte. Por isso, né, a gente fez algumas coisinhas assim para testar, e algumas coisas que a gente julgava que ainda não estava perfeitinho. Então algumas emendas mesmo, e cada vez que eu faço uma alteração dessa, né, eu tenho que apagar também as linhas de contorno, refazer essas linhas de contorno de acordo com o formato novo, o que vai pela frente, o que vai por trás. Você vê que eu tô mudando algumas coisas. E não tem problema, sabe? Que esse é o momento que tem que ser estudado, porque é um bolo, né, de cobras, umas sobre as outras ali. E se isso não estiver bem resolvido, por exemplo, se alguma estiver dando a volta e não estiver saindo do outro lado, entendeu? Se tiver mais sei lá, dando um nó que não tá fazendo muito sentido. Então é complexo, é elaborado mesmo. E aí, logo depois, né, disso, eu comecei a estudar um pouco mais as cores e as sombras. Você vê que achei que já estava satisfatória a maneira como eu distribuí elas, e eu comecei a sombrear ali para dar mais ainda uma ênfase, né, de sobreposição. Já que é um emaranhado, precisava deixar muito claro qual que tá por cima de qual que tá mais no fundo, qual que tá mais abaixo, qual que tá mais escondida. E aí essas sombras deixam muito claro, né, de onde tá vindo uma, por onde tá entrando, por onde tá saindo a outra, e qual que tá, né, no fim das contas, sobre qual. A mesma coisa eu fiz ali no fundo, né? Essa cobra que tá na mão dela, se você ver, tem uma outra passando atrás, do lado do rosto, entre o rosto e a cobra da mão dela, ali do lado esquerdo, e eu botei ela bem clarinha, em transparência, com esse fundo amarelo, como se fosse um efeito de atmosfera, que ela tá rebaixada, tal, longe, você não enxerga direito. Isso não embola, né, com o que tá na frente, dá um efeito de profundidade. E aí você vê que agora eu já tô estudando uma escala de cores diferentes. Então tava tudo com um verde meio envelhecido ali, né? Eu queria fazer uma coisa meio réptil mesmo, mas agora eu extrapolei para as cores que a gente definiu que iam ser mais neon, mais furta-cor. Joguei um turquesão, né, no cabelo para estudar aquela paleta de cores, e aí joguei por cima, né, algumas outras cores. Então eu fiz uma camada acima de turquesa, de cor turquesa, para estudar, e aí fiz algumas degradês de outras cores para fazer o efeito furta-cor, rosa, roxo, lilás, tudo mais. Então você vai ver agora todo o processo, né, como que esse desenho foi se transformando ao longo, desde o rascunho inicial, passando pelo concept inicial que eu apresentei, depois pela arte final das linhas, né? Esse foi o caminho que ele seguiu, e eu divido sempre essas etapas para apresentar. Espero que você tenha curtido. Esse foi mais um Tatu e Fala. Não esquece de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se
você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.